E nós vamos começar falando sobre a matriz africana afro-brasileira. Nós já falamos bastante sobre a matriz africana afro-brasileira aqui nas nossas aulas. Então, uma pergunta. Qual é o nome que se dá aos líderes religiosos dessas religiões, do Candomblé e da Umbanda? Você se lembra? Nós já vimos isso também em algumas aulas. Você lembra o nome que se dá? Isso mesmo, é muito comum usarmos os termos pai de santo e mãe de santo. Mas aí eu fiquei pensando, por que será que nós usamos o termo pai de santo e mãe de santo? De onde será que vem esse nome? Por que eles recebem esse nome? Vamos ler juntos a explicação? As pessoas iniciadas no Candomblé formam uma família espiritual. No Candomblé, o sacerdote responsável pelo templo é o Babalorixá. Babá significa pai em Iorubá, ou Ialorixá. Iá significa mãe. As pessoas iniciadas pelo mesmo sacerdote são irmãs. Então, como a linguagem usada no Candomblé vem do Iorubá e a Umbanda também nasce um pouquinho dessa cultura, desse sincretismo com o Candomblé, no Candomblé se chama Babalorixá e Ialorixá, que traduzindo para o português seria pai de orixá ou mãe de orixá. E como aqui no Brasil muitas vezes se usa a palavra santo para se referir aos orixás, acabou-se então chamando os líderes religiosos, os Babalorixás e as Ialorixás, de pai de santo e mãe de santo. Por isso que eles recebem esse nome. E como dentro da comunidade religiosa todas as pessoas se comportam como irmãs, elas são irmãs na fé, então formam uma grande família e se convencionou chamar então os líderes de pai e mãe. Vamos ler mais um pedacinho do texto? Ialorixás e Babalorixás, apesar de receberem nomes diferentes, desempenham o mesmo papel dentro das comunidades de matriz africana. Então nós não temos uma função que seja só do Babalorixá, só do pai de santo, ou uma função que seja só da mãe. Eles desempenham a mesma função, que é de orientação, de cuidado, de mostrar o caminho para os filhos que compõem aquela comunidade. Inclusive, não existe uma idade para ser considerado pai de santo ou mãe de santo. Não existe uma idade, né, como nós vemos em algumas questões, não, só pode desempenhar essa função quem tem mais de 30 anos de idade. Não. Os pais de santo e as mães de santo não têm uma definição etária para assumir essa função. Essa função vem muito do seu estudo, né, do seu comportamento, de receber o chamado, de como que ele se desenvolve dentro da sua comunidade religiosa. Nessa foto, por exemplo, nós temos um pai de santo que tem só 19 anos de idade. Ele era bem jovenzinho quando ele foi consagrado pai de santo. E ali é a mãe de santo da comunidade dele. Então, é ela que fez essa consagração dele como pai de santo. Então não tem uma idade certa, mas tem muita responsabilidade, porque mesmo sendo jovenzinho, ele se tornou responsável pelas pessoas que frequentam aquela casa, assim como pai e mãe fora das religiões. Nós vimos que várias religiões usam esse título de pai e mãe, não é mesmo? Ou palavras que são equivalentes a pai e mãe. Nós vimos várias religiões que usam esses títulos, justamente por essa função que o líder religioso exerce, de orientação, de cuidado. Então, a nossa reflexão de hoje é justamente sobre isso. Em várias religiões, o título dado aos líderes religiosos tem relação com a ideia de pai e mãe.